Vamos lá. Professor, o assunto é importante demais, hein? E é um assunto sério, porque o Brasil está numa crise. Então vem aquela perguntinha na cabeça. E aí? Vou abrir um comércio e vou perder tudo? Vou abrir um comércio, vou fazer a locação de um ponto comercial. Depois de 1, 2, 3 anos, a hora que eu conseguir atingir o meu objetivo, que é ter uma clientela, aí vem o proprietário e fala assim, pode devolver, eu quero esse imóvel de volta. Ou se não, olha, para renovar o contrato eu quero o triplo do valor do aluguel, o dobro. Professor, tem proteção? Tem proteção, hein? Muita gente, muito comerciante esquece disso. Professor, esse tema é só para proteger realmente o locatário, o inquilino? Não. É para levar conhecimento, né? Vamos levar a verdade, a transparência. Então, você que é corretor de imóveis, você que trabalha com corretagem de comércios, né? Empresas, pequenas empresas, restaurantes, estacionamentos, você, corretor, tem a obrigação de saber disso para informar as partes a respeito. E você que está nos assistindo também, que é corretor e comerciante, tem que saber. Hoje em dia, o corretor de imóveis, que é proprietário de uma imobiliária, o advogado, o comerciante que faz a locação de um ponto comercial, uma sala comercial, muitas vezes ele esquece que ele tem direitos. Vou falar uma coisa aqui importante, ó. 20% da população brasileira empregada trabalha em grandes empresas, multinacionais, né? Coca-Cola, Carrefour, multinacionais, Sharp, Samsung. Mas os 80% que estão empregados no Brasil não trabalham em empresa grande, não. O que sustenta o nosso país não é a grande empresa, é verdade. São os pequenos comerciantes, os pequenos comércios. Aquele restaurante que tem 12 funcionários, aquela empresinha pequena que tem 8 funcionários, aquele escritório que tem 2 pessoas. A realidade nossa não é todo mundo trabalhar numa grande multinacional, não é verdade, não. O nosso público, o brasileiro empregado, trabalha mais em pequenas empresas e pequenos comércios, muito mais, cerca de 80%, do que propriamente em multinacionais. Professor, e por que isso é relevante para o nosso assunto, que é fundo de comércio e ponto comercial? Porque o fundo de comércio e o ponto comercial merece uma proteção inclusive constitucional. Primeiro princípio, que nós vamos usar, princípio constitucional, é o contraditório e ampla defesa, ou seja, em qualquer situação você tem o direito de se defender. Você tem o direito de saber por que você está sendo processado, por que você está sendo despejado, né? Porque o contrato está sendo rescindido, então você tem o direito de fazer a sua defesa. E o segundo ponto é um princípio moderno, um princípio do momento, que é a função social da propriedade. A função social da propriedade, muito utilizada na ação de uso capião, porque a função social da propriedade é o fato de você estar utilizando a propriedade, né, para a moradia, para residir, mas não só isso. Quando você utiliza a propriedade e gera empregos, circula riquezas, né? Ou seja, você tem um comércio, você também está cumprindo o princípio constitucional da função social da propriedade. Você está circulando, ajudando o país a circular dinheiro, a economia, gerando emprego. Então você, quando exerce a função de comerciante, pequeno empresário, você certamente está usufruindo de um princípio importantíssimo, que é o princípio da função social da propriedade. Professor, o que é fundo de comércio? Então, muita atenção, hein? Fundo de comércio é um conjunto de bens, que pode ser corpóreo ou não, né? Incorpóreo. Quando eu falo desse conjunto de bens, que é constituído dentro do fundo de comércio, eu posso lembrar você que são os maquinários, né, as ferramentas de trabalho e também a clientela. Os clientes também são parte, né, do gênero fundo de comércio. Professor, eu tenho um restaurante há 3 anos, fiz a locação. Eu tenho direito a uma proteção ao fundo de comércio? Tem. E quando eu começo a ter essa proteção de fundo de comércio, olha como direito você tem que estar sempre atualizado. Essa proteção ela não está na lei, mas mais na doutrina, que são os livros, e na jurisprudência. Quando eu falo de fundo de comércio, você começa a ter direito a uma indenização de fundo de comércio 3 anos na mesma atividade. 3 anos na mesma atividade e no mesmo ponto comercial. Professor, então me explica o que é fundo de comércio. Fundo de comércio, nós estamos dando escopo, né? Estamos aqui com a finalidade de explicar fundo de comércio ligado ao contrato de locação.
não dá para falar de fundo de comércio sem falar do contrato de locação. Nós temos uma lei, que é a Lei 8.245 de 91. A Lei 8.245 de 91, ela trata de 3 possibilidades de locações. As locações residenciais, moradia. Segunda, locações não residenciais, que é a locação comercial. E a terceira possibilidade é a locação por temporada. Então a Lei 8.245 de 91, ela trata desses três tipos de locação, né? Professor, só a Lei 8.245 de 91? Não, tem uma outra lei que alterou pouca coisa. Não é a nova lei do inquilinato, mas é uma lei importante também que alterou pouca coisa da Lei 8.245 de 91, que é a Lei 12.112 de 2009. Essa lei alterou pouca coisa. A lei vigente, a lei do inquilino, a lei do inquilinato, continua sendo a Lei 8.245 de 91. Na locação, quando a gente fala de locação, não podemos esquecer que nós temos aí o Código Civil, que também trata de locação. Professor, mas de locação de tudo? Não, o Código Civil vai tratar de locações de bens móveis. Bens móveis. Também, hotel, motel, a parte hotel, prestação de serviço. Espaço, né, para a locação de espaço publicitário, outdoor, também Código Civil. Vaga autônoma de garagem, Código Civil. Cabolização de locação, né, professor? Não, nós conversamos já em outras aulas. Nós temos aí o Estatuto da Terra, que também vai tratar da locação de imóveis rústicos e rurais. Então, tem o Estatuto da Terra. O que interessa para nós hoje, certamente é a Lei 8.245 de 91, porque é essa lei que vai tratar da locação não residencial, ou seja, a locação comercial, do fundo de comércio, do ponto comercial. Nós temos também uma lei específica, que não vai ser tratada hoje, mas num programa oportuno, inclusive esse mês, que é a locação de shopping center, né? Que tem toda uma característica, uma finalidade diferente, que merece o seu estudo, a sua atenção. Então, no programa apropriado, nós vamos conversar sobre isso, porque nós precisamos de um tempo maior. Olha que interessante, ó. Essa locação comercial, que é realmente, que existe um respaldo, né, da Lei 8.245 de 91, a finalidade desse contrato, dessa lei, é tratar do contrato de locação. O contrato de locação, de um lado eu tenho o locador, do outro lado eu tenho o inquilino, o locatário. Esse locatário, se eu estou falando de ponto comercial, eu estou falando de um contrato de locação não residencial, ou seja, comercial. Então, do outro lado, no polo desse contrato, eu tenho um comerciante, né? Um inquilino, ele é comerciante, o locatário é comerciante. Esse comerciante, se ele vai abrir um restaurante, uma pizzaria, um estacionamento, ele merece uma proteção. E essa proteção é mais doutrinária, livros, e mais jurisprudencial, ou seja, julgados, do que propriamente a lei, que muitas vezes ela é omissa nessa situação. Professor, e por que tem essa proteção? Porque hoje o comerciante, o pequeno empresário, mais que nunca, ele é o que mais emprega no Brasil. Se eu for juntar todos os comerciantes e empresários, cerca de 70%, 80% trabalha numa pequena empresa, num pequeno comércio. Então isso está estritamente ligado à economia do nosso país. Então falar de fundo de comércio tem que ter proteção sim. Por quê, professor? Porque se não tiver uma proteção, ou seja, eu não vou abrir uma pizzaria, você não vai abrir uma estética, não vai abrir uma lanchonete, porque que garantia que você tem se você não é proprietário do imóvel, não tem o domínio, só é o locatário, só é o inquilino? Você não vai abrir, vai investir numa clientela, na reforma do imóvel, em equipamentos. A hora que você atingir um nível que você tem clientes e começa a oferir lucro, vem o proprietário, vem o locador e te pede o imóvel de volta, solicita o imóvel de volta. Então tem proteção sim. Professor, quando eu começo a ter essa proteção em relação ao meu comércio? 3 anos na mesma atividade. 3 anos na mesma atividade, no mesmo local. Você alugou uma padaria, ou melhor, alugou um imóvel. Nesse imóvel que você fez a locação não residencial, você montou uma padaria. Depois de 3 anos, contrato de locação de 3 anos, vem o locador, o proprietário do imóvel e fala, ó, devolve para mim. Mas por que você quer de volta o imóvel? Porque eu quero de volta. Agora a minha filha está desempregada, eu quero que ela abra uma padaria aí dentro. É justo isso? Então você tem direito a uma indenização de fundo de comércio. Então é uma ação muito utilizada, a ação de indenização de fundo de comércio. Nós temos as ações locatícias que nós conversamos aqui, que de certa forma também protege o inquilino, protege o locador. Despejo é o gênero de várias espécies, né? Muita gente fala despejo é por falta de pagamento. Não é não, hein? O despejo é o gênero. Nós temos várias espécies de ações de despejo.
por falta de pagamento, por descumprimento contratual, ação de despejo. Nós temos ainda a ação locatícia, que é a revisional. Serve para o locador e serve para o locatário. Para quê, professor? Para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Um contrato de locação devidamente assinado, esse contrato de locação você abriu porque é em frente ao metrô, uma lojinha para vender chocolate, doces, balas e doces. Vai lá, o Estado, né, por algum motivo, a prefeitura, por algum motivo, vai lá e fecha. Ou seja, interrompe o serviço de metrô naquela região, naquela estação. A entrada é só no outro quarteirão, aquela entrada não vai ter mais. Acabou com o seu comércio. Cabe a você usufruir rapidamente de uma ação revisional. Para fazer o quê? O aluguel que era 3 mil, com esse fundamento, baixar o valor do aluguel, para ficar 1.500, não sei, 2.000. Né? Então, revisional. Serve para baixar o valor do aluguel, diminuir o valor do aluguel, ou seja, diminuir o valor do aluguel porque o inquilino é o autor da ação. Se o locador for o autor da ação, esse locador vai usufruir dessa ação para aumentar o valor do aluguel. Então, nesse exemplo prático que o professor está falando, ocorreu o inverso. Ou seja, o locador alugou para você, não tinha metrô, depois de 6 meses, pronto, tem um terminal de ônibus em frente ao comércio. O aluguel vale mais, cabe uma revisional. Nós temos ainda a ação renovatória, que é a renovação do contrato de forma compulsória. Eu obrigo o locador a renovar o contrato comigo, eu comerciante, então renovatória. A quarta ação, ação locatícia, falamos da despejo, revisional, renovatória, então da quarta ação, a quarta ação é a consignação em pagamento. Quando eu não consigo localizar o locador, ou quem faça a administração desse imóvel, um advogado, um corretor, uma imobiliária, eu consigo depositar esse valor do aluguel em juízo. Professor, por que eu vou fazer isso? Para não correr o risco de um despejo por falta de pagamento, para não ter que arcar com multa, juros e correção, honorários advocatícios. Então, muitas vezes a saída, não existe essa história, olha, não achei o locador, vou deixar para lá, vou ganhando tempo, vou juntar dinheiro. Depois você vai sair muito caro isso. Deposite em juízo. São as chamadas ações locatícias. Olha que interessante aqui, ó, fundo de comércio. Professor, quando eu tenho direito ao fundo de comércio, ou seja, a minha clientela tem valor, vira um patrimônio, 3 anos na mesma atividade, no mesmo ponto. Né? Se você está 3 anos na mesma atividade, no mesmo ponto, você já tem direito ao fundo de comércio, você tem direito a uma indenização. Quanto que vale essa indenização, professor? Depende. Né? Nessa questão de valores de indenização, é importante você contratar um corretor de imóveis, né? Pelo menos 3 orçamentos, a gente fala orçamentos, mas 3 avaliações. Esses corretores vão fazer essas avaliações, porque ele entende, ele é um corretor especializado em vendas de comércios, restaurantes, café, lanchonete, então 3 avaliações. É uma briga judicial, normalmente o juiz vai usufruir de um perito, né? Que também é um corretor que presta serviço de perito, para também fazer uma avaliação. A briga é longa se isso for parar na justiça. Mas é importante você saber que você tem esse direito. Porque não é justo, né, você, inquilino, você locatário, monta um comércio, depois de 5 anos, vai perder o comércio. É o único sustento que você tem, seu e da sua família. E os funcionários que trabalham para você? Tem que ter proteção sim. Essa proteção é constitucional. É com base no princípio da função social da propriedade. Professor, mas eu sou locador, eu vou ser prejudicado? Eu vou alugar o meu imóvel e do nada, se eu quiser o imóvel, eu não posso? Por isso, né, tem que ser bem pensado um contrato de locação. Quando eu faço um contrato de locação, eu estou transferindo a posse para o inquilino. E quando eu transfiro a posse, eu estou transferindo mais de 166 direitos, segundo a doutrina italiana. Ou seja, eu aluguei para você, eu estou transferindo para você 166 direitos que eu tenho também. Você vai acabar tendo também esses direitos. As defesas em ações possessórias, entre outros, e um deles é a ação de fundo de comércio, né, de indenização por fundo de comércio. Então veja, professor, sou inquilino, o que eu faço para me proteger? Você, depois de 3 anos na mesma atividade, no mesmo ponto comercial, você tem que saber que você tem direito a fundo de comércio. Esse ponto tem que ser feito vai ser feita uma avaliação para saber quanto vale. Essa avaliação é com base no valor líquido que você ganha mensalmente nesse ponto, né? Então essa avaliação vai entrar nessa avaliação a questão da expectativa de crescimento do ponto, né? Ou seja, do lucro, se vai aumentar o lucro líquido, ferramentas, reformas, e cuidado com essas reformas, hein? Por quê, professor? Quando eu falo reforma, olha só, hein? Muita atenção, hein? Quem tem a posse, ou seja, o inquilino tem a posse, pode colher os frutos.
Então eu alugo um imóvel e tem uma árvore. Nessa árvore tem frutos. Eu posso colher os frutos, porque quem tem a posse, a regra é, quem tem a posse pode colher os frutos. Mas cuidado com essa questão de reforma, hein? Nós temos a reforma necessária, aí não tem jeito. Então é uma reforma urgente, você precisa fazer, você inquilino pode fazer. Mas aquelas reformas, né, muitas vezes que você faz realmente sem necessidade, né, você faz de forma útil, porém, mas não é necessária. Né, você faz uma reforma só para deixar o ambiente melhor, essa reforma tem que ter autorização do locador. Por quê? Qualquer reforma ou benfeitoria que eu faça no imóvel sem autorização do locador, o que vai ocorrer? Vai unificar o bem. Professor, o que significa isso? Que você perde o dinheiro, depois não adianta você querer discutir. Olha, eu fiz uma reforma, eu quero esse dinheiro de volta. Não, se foi sem autorização do locador, salvo exceção, a reforma necessária, aquela que é necessária mesmo, por questão realmente de segurança, de saúde, aí é diferente. Mas reforma tem que ter autorização do locador na locação comercial, importante, hein? Fundo de comércio, 3 anos na mesma atividade, 3 anos no mesmo ponto e na mesma atividade. Professor, eu não tenho 3 anos, eu tenho 1 ano. Eu tenho direito ao fundo de comércio? Existe uma briga jurisprudencial, né? Ou seja, tem parte da doutrina que fala uma coisa, tem parte da doutrina que fala outra, e o judiciário também não pacificou em relação a isso. Temos várias ações, né, procedentes nesse sentido, que o sujeito que tem 1 ano ele já tem direito a fundo de comércio, 2 anos. Mas fato é que a coisa fica mais sólida, mais concreta, quando você está 3 anos no imóvel. 3 anos no imóvel na mesma atividade. Professor, o que significa isso? Você alugou o imóvel, 1 ano, era um açougue. Você viu que não dava muita coisa açougue. Não tinha como crescer, não estava legal. Aí você deixou o açougue e abriu uma padaria. Não mexeu, não trabalha mais com carne, mas com pão. Pronto, você mudou de atividade. E o fundo de comércio é 3 anos no mesmo ponto, no mesmo local, mesmo endereço e com a mesma atividade, hein? Professor, na venda desse comércio, no transpasse, o sujeito, ele pode usufruir do meu fundo de comércio? Pode sim. Então você comprou um estacionamento, que era estacionamento já há 5 anos. Você comprou, né, fez uma renovação de um contrato, e aí você fez um contrato de 3 anos. Pronto, com o antigo locador. Depois de 3 anos, o locador quer de volta esse imóvel. Você pode somar. A jurisprudência entende que você pode somar sim. Os 5 anos passados, mais os 3 anos. Então fique atento em relação a isso. Professor, tem o fundo de comércio? Tem o seu e o fundo de comércio antigo, né? Então dá para somar isso. Se está faltando 1 ano para você completar 3, você pode usufruir do passado também, porque o ponto sempre foi uma oficina, sempre foi um restaurante, sempre foi uma pizzaria. Então tem fundo de comércio. Professor, como que funciona essa indenização então? Fala de novo. Depende, precisa analisar o caso concreto. Expectativa de crescimento, expectativa, maquinário, ferramentas, funcionários, tudo isso vai ser analisado, ok? Então isso é importante você saber. O conceito de fundo de comércio, hein? Nada mais é do que o conjunto de bens corpóreos, ou seja, uma vitrine, uma mesa, cadeira, computadores, tudo isso é fundo de comércio, máquinas, estoques. Ou fundo de comércio pode ser corpóreo ou classificado como incorpóreo. O ponto comercial, o nome, a clientela, a tecnologia, segredos do negócio, tá bom? Então tudo isso. Olha só, aparece um termo também, aviamento, né? Que não posso falar que é igual ao fundo de comércio, mas são termos que são utilizados também. Outra situação importante, 3 anos na mesma atividade, fique atento. O ponto comercial pertence à pessoa que explora a atividade e não ao proprietário do imóvel, hein? Fique atento. Fundamentos, professor, mais jurisprudência, ou seja, livros, e também, quando eu falo de jurisprudência, julgados, né? Então, doutrinários e também fundamentos, não só doutrinários, mas julgados. Então, fique atento em relação a isso. Então, quanta coisa boa. Fundo de comércio tem proteção. Avisa o colega, isso é importante, hein? Professor, eu tenho direitos? Então, o locador pediu o imóvel de volta. Eu tenho direito? Tem. Você tem direito à indenização de fundo de comércio. Professor, pode colocar num contrato uma cláusula dizendo que não vai ser indenizado o locador e obrigar eu a assinar? O contrato de locação é um contrato bilateral. Você tem que discutir as cláusulas, hein? Então, se você assinar um contrato que tem uma cláusula dessa, seu fundo de comércio fica prejudicado. Claro, nós temos teses aí para pedir a nulidade dessa questão, dessa cláusula contratual. Mas aí já é uma briga, né, preliminar, para depois discutir o fundo de comércio. Então você, cuidado com o que você assina, né? Você inquilino, cuidado, é importante. Chegou o grande momento que é a questão X, roda a vinheta. Qual ação devo utilizar para requerer uma indenização em relação ao fundo de comércio? Ações locatícias nós temos várias, né? Tem a despejo,
tem a consignação em pagamento de aluguel, ou seja, eu não acho o locador, eu deposito em juízo. Tem a revisional para diminuir o valor do aluguel ou aumentar. Tem a renovatória para renovar o contrato, nós vamos falar isso em aula também, no outro momento. Esse mês de agosto é especial, locação comercial e não residencial, não perca o programa, é importante você estar atento em relação a isso, para não sofrer as consequências disso, né? Então fique atento em relação a isso. Mas a indenização tem nome, sim, é a ação de indenização por fundo de comércio. No direito, nós temos várias ações novas, né? Declaratória de afetividade, ou seja, o direito não é mais sangue, mas é amor. E aqui, na relação contratual, na relação comercial de locação, eu estou falando de fundo de comércio. Então, a ação específica é a ação de indenização por fundo de comércio. Eu posso acumular com outros pedidos também, inclusive com indenizações, mas cada caso é um caso, merece uma análise mais concreta, ok? Olha que interessante. Bom dia para você também, Marcelo, um abraço. No caso de um contrato que após 4 anos passou a ficar indeterminado e 6 meses depois o locatário e locadores resolvem fazer um novo contrato por mais de 36 meses. Nesse caso, o locatário, ele pode fazer um contrato novo, nesse caso o locatário tem direito à renovatória? A lei do inquilinato, ela protege quem? Protege o inquilino. Na omissão da cláusula, se tem uma cláusula que não fala, né? Se o contrato não tem uma cláusula discutindo aquele assunto, na omissão desse contrato, a lei fica do lado do inquilino. Por quê? Porque o inquilino é mais frágil nessa relação. Ele é muito mais frágil. Então a lei do inquilinato, como o próprio nome diz, é para proteger o inquilino. Por isso um contrato de locação tem que ser muito bem feito, principalmente o residencial, claro, mas o não residencial, que é o comercial, para evitar essas discussões judiciais. Então, na falta de informações, ou seja, se o contrato não fala nada de sublocação, pode sublocar. Se o contrato não fala nada de renovação automática, cabe renovação automática, tá? Então fique atento, nós vamos tratar em assuntos específicos. O assunto é muito bom. Um abraço para você. Vamos lá, olha aqui, ó, o Edmilson Atibaia, um abraço para você, Edmilson Atibaia. No fim do contrato não residencial, o proprietário pode pedir o prédio sem ter que indenizar? Olha só, Edmilson, ele pode pedir o imóvel de volta, porém, se você está 3 anos no imóvel, 3 anos no imóvel, na mesma atividade, você tem direito ao fundo de comércio. E aí, o que pode ser feito? Um acordo, né? Ele vai te pagar esse fundo de comércio. Se não aceitar pagar esse fundo de comércio, tem briga judicial, né? Tem briga judicial para isso, para você receber esse fundo de comércio. Não é justo você 3 anos no imóvel, na mesma atividade, perder o ponto comercial do nada. Então, tem briga judicial, tá? Merece cuidado essa informação, merece atenção, porque não é justo. O inquilino tem uma proteção, sim, que é o fundo de comércio. Então, tem fundo de comércio. Ele pode pedir o imóvel de volta, mas existe uma discussão judicial para você receber o seu fundo de comércio, ok? Então, um abraço para você. O Rodolfo, de Caraguatatuba. Um abraço, pessoal de Caraguatatuba. Se o contrato acabar e o proprietário pedir o ponto de volta, tem direito ao fundo de comércio? Tem direito ao fundo de comércio se a locação for residencial? Não, não residencial, ou seja, comercial. Tem direito sim, mas tem que ter o lapso, né? 3 anos no mínimo, na mesma atividade. Tem direito a fundo de comércio. Fique atento em relação a isso. Um abraço para você. O Achiles, Caraguatatuba também. Dá para citar um exemplo sobre esse assunto, inclusive de como se analisa? Olha só, fundo de comércio, 3 anos na mesma atividade. Abri um açougue, estou 3 anos lá com um açougue. Vem o proprietário ao final do contrato, quer o imóvel de volta. Você tem direito a um fundo de comércio. Isso vai ser discutido, né? Vai ser avaliado quanto vale esse açougue, mas você já tem direito ao fundo de comércio, sim. Então pode ser uma briga judicial, provavelmente vai ser. Ok? Um abraço para você. Fátima de Santo André, um abraço, pessoal de Santo André, um abraço para Fátima. Se o locatário perder o prazo de 6 meses anterior à data do vencimento de um contrato de 5 anos, ele tem alguma chance de renovar ou não o contrato? Olha, Fátima, que legal sua pergunta, que bacana. A renovatória, cuidado, hein? A renovatória eu só posso usufruir dela, eu tenho prazo para isso. No último ano, 6 meses antes do final do contrato. Se eu perder esse prazo, já não cabe mais a renovatória. Eu não consigo mais renovar o contrato de locação não comercial de forma compulsória. E aí o que eu vou ter que fazer? Na verdade, eu vou ter que brigar pelo fundo de comércio se eu tiver esse direito. É a minha saída, né? Para não sair tão prejudicado dessa história. Um abraço para você, Fátima. Mais uma pergunta, e a última, hein? Guedes de Piracicaba, um abraço para você. Como fica a questão do fundo de comércio quando o locatário é a pessoa física, não a empresa, pessoa jurídica, que o explora? Olha só que interessante, ó. Claro, fundo de comércio, a gente fala numa discussão, né, de brigar judicialmente, mas você tem que ter prova. Professor, qual que é a prova? Declarar imposto de renda, né? Ou seja, você tem um comércio, mas um comércio organizado, você tem um livro caixa. A professora, eu tenho um fundo de comércio, mas eu não declaro nada. Aí dificulta a coisa. Por que dificulta a coisa? Como que você vai provar uma coisa que você não tem provas, né? Então, o fundo de comércio, para você discutir, brigar, é interessante você ter a empresa regularizada. Essa situação, se é pessoa física ou jurídica, se for pessoa
pessoa jurídica é melhor, né? Ajuda. Agora, se for pessoa física, não que fica prejudicado, também tem briga, tem luta também em relação ao fundo de comércio. Mas a pessoa jurídica seria o mundo ideal, seria o melhor. Mas pessoa física também, porque pessoa física também pode ser fornecedora de produtos e serviços, tá bom? Então a pessoa física também pode brigar pelo fundo de comércio. E a Fátima aqui, nossa amiga Fátima, faz mais uma pergunta. Se o contrato de locação estiver vencido há vários anos, o direito do locatário permanece até a desocupação? Fátima, tem que ser analisado o caso concreto, mas é importante você saber se o contrato é omisso em relação à renovação automática, cabe renovação automática, mas tem que ser analisado o caso concreto. Renovação automática, sublocação, se o contrato é omisso, é sinal que pode, porque a lei, como o próprio nome diz, é do inquilinato, ela protege mais o inquilino do que propriamente o locador. Ela iguala, essa lei ela é protetiva ao inquilino nesse sentido, ok? Mas merece ser analisado no caso concreto. Eu conto com você na próxima quarta-feira para a gente dar continuidade a esse assunto. Um abraço, fui!